Tá bom? Um grande abraço e boa aula para vocês aí. Fica mais um pouquinho que você vai dormir melhor, hein? Pois é, mas aí eu não vou conseguir assistir. Tem que levantar cedo amanhã, né, compadre? Muito cedo. Tá Muito bom? bom. Um abraço para vocês. Um abração, gente. Tchau. Tchau. Bom, nós terminamos o capítulo 6, né? O Alexandre estava conduzindo, e nós vamos iniciar hoje o capítulo 7, os outros, tá? Que é relativo ao capítulo 13, né? Se a minha memória não está me traindo, que nós já estudamos, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Nós vamos estudar, só que é um item diferente. Quando nós estudamos o excesso e você, foi o capítulo 2, nós estudamos também esse capítulo 13, né? Só que o item 10 falava dessa questão da caridade material e a caridade moral. Agora nós vamos estudar um outro texto, né? Que é da nossa irmã Memei, se a minha memória não está me atrapalhando aqui. Eu vou colocar a apresentação aqui. Eu acho que a oração já foi feita, né? A gente aproveita a oração de encerramento como a nossa oração de início, né? Muito bem. Não sei se o Alexandre quer fazer algum comentário do estudo passado, né? Quer fazer algum comentário? Alguém deseja fazer alguma pergunta também? Eu estou tranquilo. Se as pessoas estiverem tranquilas, eu estou tranquilo. Tentando segurar o meu cachorro aqui. O labrador já está novinho, né? Está com quantos meses? Está com 9 meses. Então já está levado ainda. Está aqui puxando uma corda enquanto eu tento segurar e aí a minha cadeira às vezes vai junto. Por isso que eu fico me movendo. Me perdoem. Tranquilo. Muito bem, pessoal. Então, só para lembrando, nós estamos estudando o livro O Espírito da Verdade, né? Nós vamos iniciar hoje o item 7, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de referência ao item 13. Esse é um livro que estuda o Evangelho, né? Através do Espírito da Verdade. Então, é um trabalho muito interessante, são vários espíritos, né? Essa mensagem que nós vamos estudar agora é do Espírito Bendei. Mas só lembrando, né, um pedacinho da introdução desse livro, que diz assim: com todos eles, Senhor, rumo à nova era, nós, gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirá aos nossos ouvidos tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Uberaba, 9 de outubro de 1961. Então, essa mensagem, esse livro foi escrito nessa época, né? E nós agora vamos estudar novamente o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. E é o item 13, que é chamado, né, nesse texto. Eu vou ler novamente, eu vou pedir a Cláudia para ler para nós essa passagem do Evangelho, e depois nós vamos no miudinho, e depois vamos ver a mensagem trazida por Memei, né, do livro O Espírito da Verdade. Que vossa mão, então é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. Item 13. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual,
e, com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, Antônio, Desculpa, Antônio. ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está. Sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presos de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desventurados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. 8, digo-vos apenas. Eu não sei o que é isso. Ainda está errado, você vai digitar. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço também, dou e dou muito, convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada tem mais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861.
Cara dessa irmã, né, que nos deixou essa oração maravilhosa, a oração de Cáritas, né? Foi a nossa irmã querida aí que deixou aquela oração tão linda, né? Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, muito rica. Então vamos lá. Muito bem. Uma das mensagens sobre caridade mais bonitas, né, na minha opinião, que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, se a gente, quem tem a oportunidade de caminhar no centro de Campinas, né? Paulínia não tem, pelo menos assim, a gente não vê tanto, né, pessoas de rua, não? Como a gente vê em São Paulo, né, capital, como a gente vê em Belo Horizonte, como a gente vê em Campinas, né? Pessoas dormindo sob marquises, dormindo com crianças sobre o viaduto, né? E numa situação muitas vezes bastante precária, né? Sem condição de uma higiene devida. Mas isso aqui é muito interessante que a, o cara vai descrevendo, lembrando que nós estamos no século XIX, né? Essa mensagem foi recebida no século XIX, em Paris, né? Na França, e onde a miséria na época era bastante acentuada. Não tem noção de fazer um quadro comparativo do que acontece em São Paulo agora, mas a situação que nós vivemos em São Paulo é bem delicada na capital, Campinas, né? Paulínia, eu não tenho muita visão disso. Não sei vocês que ficam ali mais próximos ao centro poderiam dizer alguma coisa. Mas o importante é isso, né? Muitas vezes a gente acostuma com essa situação e vê isso como normal. Isso que é um ponto, né, que a gente não pode deixar que isso aconteça na nossa mente. Isso não é normal a gente ter pessoas nessas condições, né? Sem um lar, sem uma estrutura familiar, sem uma estrutura de higiene, sem uma estrutura de alimentação, e a gente tem isso ainda, né? No mundo, né? Então, ela está descrevendo essa caminhada, essa visão dela, né? Então, dizendo que ela espiritualmente tentava, né, as pobres mães que estão ali com as criancinhas, né? E lembrando que na França, as pessoas lá, elas passam, ela tem um inverno muito mais rigoroso do que o inverno que nós passamos aqui. Apesar que o inverno na cidade de São Paulo também não é coisa pequena, né? É bastante frio, né, durante a madrugada. Então ela coloca assim: coragem, há corações bons tiveram por vós, não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Mas quando a pessoa está passando por essa dificuldade, difícil, né, gente? Sem a ajuda material, é difícil você consolar, né? Uma mãe que está vendo o filho passar fome. Eu acho algo assim, só você levando um alimento, um socorro, é a única coisa que a pessoa vai ter condição de ouvir a fala amorosa e carinhosa, né? Consigo ver de outra maneira. Eles pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. E eu lhes lia no semblante que seus corpos, tirando do espírito, tinham fome que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhe reconfortavam o estômago. Você imagina o espírito, né, da grandeza de Kai, vendo essa situação, tentando reconfortar. Mas como o espírito pode reconfortar um encarnado que está passando fome, né, gente? E ela vai mostrar qual é o trabalho dela, né, e principalmente da espiritualidade que trabalha na seara de Jesus, como que eles agem, né? Mas é interessante, eles podem ver o sofrimento, perceber o sofrimento dessas mães, mas o que eles podem fazer além de orar e pedir ajuda, né? Repetia-lhes, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio.
como a pedir-me que protegesse aquele entenzinho que só encontrava no ser estéril insuficiente alimentação. Ela descreve assim uma situação de desespero, né? Uma mãe com a criança ainda amamentando, né? Sem condição do próprio seio não fornecia alimentação suficiente, né? A Lourdes e meus amigos, pobres velhos sem trabalho, ela continua descrevendo a situação dessas pessoas, né? Que ela observava nas ruas de Paris, né? Presa de todos os sofrimentos da penúria, envergonhado de sua miséria, sem ousar eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transeuntes. Pessoas que trabalharam a vida toda. Naquela época não tinha esse sistema de aposentadoria, né? A pessoa acumulou riqueza ou ia passar necessidade depois que não conseguisse trabalhar mais. Essa era a realidade do século XIX. Inclusive, a vida média, né, era de 35 anos naquela época. A vida média das pessoas. Só que essa média é calculada. Morreu uma criança, tantos anos. Morreu um adulto de 60, você soma a idade da criança mais o adulto, dá na média um valor bem menor, né? Morria-se muita criança de fome, de pneumonia, de doenças infecciosas, quer dizer, a vida média caía muito, né? Raramente uma pessoa vivia como viveu Allan Kardec até os 69 anos. Isso era a raridade. Ela está descrevendo aqui uma situação que nós ainda vemos acontecendo, né? Infelizmente. Com o coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz bendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Muito interessante que ela fala assim, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Aquele que já é egoísta e tudo, é muito difícil conseguir sentir essa influência de espíritos de luz, né? Mas quem já tem essa tendência ao amor, à caridade, isso é bastante presente, né? A pessoa sente uma vontade, não sabe muito bem de onde, de sair ajudar, de procurar um local de ajuda, né? Seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja num centro espírita. O bem pode ser praticado, não tem religião, né? O bem, todos os movimentos religiosos abrem essa possibilidade aos seus devotos, né? A doutrina espírita tem como emblema, fora da caridade e nossa salvação, isso lembra a gente mais dessa situação, as próprias mensagens dos espíritos nos motivam, né, a buscar a penúria, né, e a procurar ajudar dentro do nosso possível, mas isso é muito comum em outros, né, em outras religiões também. Por isso é que vem, meus amigos, e vos digo, há por aí desventurado, em cujas soplanas falta o pão, os fogões se acham sem luz e os leitos sem cobertura. Hoje a situação é melhor do que era no passado. Comentário, mas vamos em frente. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações iniciativa e vos digo, se vos disser de tal proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação, digo-vos apenas. Sua caridade vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço também dou e dou muito, convidos para um grande banquete e forneço a árvore de todos vós vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregado de flores e de frutos. E de colher e apanhar todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. Que é todo o trabalho, né, gente? Centro espírita é muito comum, né, a questão da distribuição de cesta básica. Isso é beneficência, né?
é a caridade material em ação. E quem está passando por essa penúria precisa efetivamente dessa caridade material, né? Então, esse movimento que é feito no centro, no nosso centro espírita, de serviço social, de distribuir cesta básica, lembrando que Paulínia não é uma cidade que tem tanta carência, né? Assim, mas tem, né? Se olhar com os olhos de ver, a gente vai ver também que há essa necessidade também. Tanto é que nós temos a distribuição dessa cesta, a gente faz o peixe-chão, onde as coisas são vendidas num preço bem pequeno, né? Bem baixo, onde as pessoas podem adquirir. Alguns podem até exatamente, falam assim, que muitas pessoas, quando é dado, elas não valorizam. Então, mesmo que a gente venda R$ 1, a pessoa sente o prazer de ela ter comprado, né? Não é dado vamos dizer assim, a pessoa se sentir que ela conquistou aquele objeto. Não tem esse cuidado no nosso cantinho. Poderia dar de graça? Poderia dar. Como é feito com a cesta básica, né, que é distribuído e tudo. Mas foi observado que essa questão as pessoas valorizam mais. Acontecia quando era dado, pelo que me comentaram, as pessoas jogarem fora alguma coisa que não serviu, né? Então, as pessoas passam a ter mais cuidado na escolha, né, daquilo que está comprando, o peixe em chão e tudo. Foi isso, eu não lembro se foi a Leda ou o Fausto que me explicou sobre isso. Achei interessante, né? Achei que realmente faz sentido, né? No lugar dos ramos que ele tirasse, faria todas as doações que praticar e levaria a árvore a Deus, que a carregará de novo por conta da beneficência inexaurível, né? Quer dizer, à medida, o amor é muito interessante, né? O amor é a única coisa que a gente doa e ele aumenta. Quanto mais a gente ajuda, mais prazer a gente tem de poder estar ajudando, de estar participando desses trabalhos, né? Então, são coisas bastante importantes, né? Acompanhar-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Na realidade, ela está em Lyon, né, que é outra grande cidade da França. Acabei fazendo confusão aqui. Lyon também, na época, né, no século XIX, é uma cidade operária. Então, tinha, né? E até hoje, se você for a Lyon, você vai encontrar situações ainda de penúria lá, tanto em Paris quanto em Lyon. Mas na época era muito mais acentuado, muito mais crítico, né? Então, essa é a mensagem. Não sei se alguém quer fazer um comentário. Por que ela fala que nos conduzirá pelo caminho da salvação? Porque é fora da caridade que não há salvação, né? Como nos foi ensinado. E aqui é o texto, né, do Espírito da Verdade, que chama Os Outros. Aqueles que estão fora do nosso círculo, né, de convivência, fora da nossa família, né? Então, Memei coloca o seguinte: dizes trazer o deserto no coração, entretanto pensa nos outros. Ela está comentando essas pessoas que dizem, né, que não sentem nada, né, que não tem assim essa empatia para as outras pessoas, né? Mas a gente sempre pensa, né? A gente, quando vê uma cena de miséria, vê uma situação dessas, costuma tocar a gente, né? A gente muitas vezes até evita de olhar, né? Foge um pouquinho, né? Essa situação, mas está aí, né? Estamos vivendo isso. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram e a gente, às vezes, diz que não tem tempo, fecha o
passa reto, né? Pessoas que pedem no trânsito, né? A gente hoje em dia tem ar-condicionado no carro, a gente fecha o vidro, fica com medo até de ser assaltado, e às vezes a pessoa está buscando, está passando realmente por uma necessidade muito grande. Eu lembro do pai Tomé estar orientando a gente, quando a gente vê uma situação desse jeito, que diz o coração da gente. Se o coração está pedindo para ajudar, ajude. Né? Se o coração está apontando que aqui que ele é uma, vamos dizer assim, uma situação de exploração, alguma coisa desse tipo, mas muitas vezes é preferível até a gente ajudar, não ficar julgando a situação. Né? Podendo, faça, ajude, né? Que é melhor. É interessante como eles vão criando, né, esse quadro para nós. Para um pouco e perceberezar a presença nas sombras da retaguarda. Uma das coisas que a gente vai, quando a gente começa a estudar, que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Toda vez que nós nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio, nós estamos deixando de amar. Né? São as coisas que a gente vem aprendendo, né, sobre a... O ódio é aquele amor, vamos dizer, doente. Né? É o amor que se degenerou, né? Está doente. Mas a indiferença, aí sim, isso é o contrário, né, do amor. Né? Tomar muito cuidado com isso. Algum comentário, pessoal? Eu estou indo direto no texto. É como nós estamos falando da caridade, né? Enquanto gritas a própria solidão, compreenderá que a voz dele está morrendo na garganta através de longos gemidos. Muitas vezes a gente está na solidão, né? E está na solidão porque muitas vezes a gente fecha os nossos corações aos outros, né? Que estão passando por essa dificuldade, né? Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descamados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Então, a gente vê, né, as pessoas de idade, tudo assim, bem sofridas, né? Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Refere-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia das romagens das trevas. Estava pensando, quando eu vi esse texto, né, esse parágrafo, nós temos também os nossos velhos em casa, né, pessoas, os parentes nossos que já estão na tempo, né? E as pessoas acabam ficando muito sozinhas, né? Então, é muito importante esse olhar, né? Tirar um tempinho para quem tem essa situação. É uma caridade grande, viu? Às vezes a pessoa tem um recurso material, tem um conforto material, mas não tem esse conforto do olhar, né? Da presença. É algo também que é algo para a gente pensar bastante, com bastante carinho também, né? Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram ressaltar? Eu lembro uma vez, um amigo comentando que ele foi conversar com esses moradores de rua, né? E ele teve uma surpresa grande, que era uma pessoa que foi professor, conhecia de filosofia, tinha uma formação intelectual muito boa, estava vivendo na rua. Saiu de casa,
foi abandonado pela família, não me lembro exatamente da história, mas ele participava de um grupo que atendia, né? Levava essas marmitas à noite, levava alimento, né, para o pessoal fazer as cobertas e tudo. E ele tinha esse cuidado, esse grupo tinha esse cuidado de conversar com as pessoas que queriam conversar, né? E ele ficou muito surpreso, ele percebeu que a pessoa tinha muita cultura, tinha um falar equilibrado, um falar inteligente, mas estava ali, vivendo nessa indigência, né? Vivendo nessa situação. Então a gente não sabe quem está ali, né? Que espírito que está ali. E dizem, a lenda, que Jesus às vezes se materializa, né? Como um desses pobres. Não, eu falo Jesus no sentido de, às vezes, espíritos de alta hierarquia se materializam, eles têm essa capacidade, e vêm até nós, para ver se acorda no coração da gente essa empatia por aqueles que sofrem, para tentar salvar a gente do nosso próprio egoísmo, né, do nosso próprio orgulho. Não sei se é verdade, não sei se é uma lenda, né, mas achei interessante, uma pessoa comentou isso comigo, né? Eu achei interessante. Eu lembro uma vez, acho que a Cláudia estava até comigo, uma pessoa veio pedir comida, esses negócios todos, e pedir ajuda, assim. Eu lembro que a gente saiu para comprar, e depois a gente não achou a pessoa mais. Não sei se você lembra, né, Cláudia? A gente não achou, sumiu. Mas a gente fez um movimento, né, de buscar um alimento, um leite, alguma coisa que ajudasse, ela colocou esse ponto, mas depois sumiu, desapareceu. Aí eu fiquei pensando, será que foi essa lenda, né, que aconteceu? Eu fiquei pensando depois sobre esse ponto. Eu acredito que sim, viu? Hein? Eu acredito que sim, viu, Antônio? Eu acho que a gente sempre... Já aconteceu comigo uma vez, eu fui madrinha de casamento do meu sobrinho, acho que foi um ano passado. E a gente estava naquele clima, né, tirando foto na praça, sabe, aquela coisa, todo mundo ali, alegre e tal, e tinha um senhor sentado, pedindo com a mão assim, em concha, né, pedindo, e ninguém estava vendo ele. E aí, naquela hora, eu pensei, eu fui lá, eu falei, vou ver o que ele quer. Ele estava precisando comprar umas coisas que ele tinha deficiência. E eu senti no meu coração, é isso que você fala, porque eu sempre, desde muito tempo, eu ajo assim, não, nem julgamento. Às vezes você sabe que vai também comprar droga, mas que seja. Mas às vezes aquele dinheiro que você dá, às vezes dá uma energia diferente para ele. Eu sempre penso isso. De repente você dá uma comida também, uma bolacha. Você fala que essa bolacha às vezes traga uma energia, como é que fala? Aquela coisa que a gente fala lá no mecanismo da mediunidade. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. O Antônio, tá falhando aqui para mim, acho que minha internet está ruim. Então, mas aí, tá falhando? Não, estou te ouvindo. Está ouvindo muito super bem. Ai, que bom. Então, aí eu senti nesse senhor a presença viva de que Jesus estava ali. Eu falei, gente, esse homem não está aí por acaso, porque mexeu demais com todo mundo. Quando eu fui lá, todo mundo foi, e eu senti uma coisa tão de ter ajudado, uma coisa assim que me chamou a atenção, e ele abençoou tanto a gente, abençoou o casal. Ai, vocês casaram, falou tanta coisa bonita para o meu sobrinho, para minha sobrinha, né, que casaram. E eu falei, não, esse daí é um espírito diferentão. Entendeu? A gente pensa que não, mas Jesus, ele aparece assim
de um jeito que a gente nem imagina. Assim como o espírito é, né? O espírito, a gente acredita no espírito, por que não acreditar nessas coisas, não é verdade? E, às vezes, é o que eu disse para você, um dinheiro dado com muito carinho para uma pessoa, mesmo que ela vá comprar bebida ou droga, de repente você fazendo uma oração junto com aquilo que você deu para ela na mão dela, aquela energia, ela rola, né? Porque a gente não estuda os átomos lá no... Eu fico assim, como se diz? Eu fico extasiada com essa história dos átomos, porque no livro do... eu tô fugindo, mas não tá. No Não, fica livro tranquilo. do Pensamento e Vida, tem associação que fala, né, que os átomos invisíveis ao olhar humano, eles, na teoria aquele filósofo, esqueci o nome dele, ele falava que os átomos, que é invisível ao nosso olhar, eles agrupam-se à feição dos pombos, a cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então, quando eu falava a feição dos pombos, eu via os pombos tudo penduradinho no fio. Eu falava, mas não é isso. Os pombos, quando estão pendurados no fio ou em cima do poste, sei lá, ele não está procurando comida. Aí me veio uma cena. Os pombos, quando eles estão à cata de comida, você já viu como é que eles fazem? Eles vão se aglomando assim, vai fazendo aquele, como é que se diz? Um sai para frente, o outro vai para trás, um vai para frente, o outro vai para trás. E eu cheguei a fazer até um desenho desses pombos. Eu acho que em tudo na nossa vida é assim que funciona. Você sai à cata de comida, a cata de comida para mim. Ele pegou essa imagem da Praça de São Marcos, né, que o pessoal joga milho, aqueles negócios. Isso. E é muito filmado, né? E em Veneza, né? É muito filmado. Então você vê aquele monte de povo catando a comida. Algo assim, de muito movimento. É um movimento, né? E eu fico pensando que tudo na nossa vida é a procura de alguma coisa que funciona aquela energia, né? Pensando assim, e eu fico pensando também na separação do bem com o mal. Porque se as pessoas procuram aquilo que agrada a elas, por exemplo, eu quero ir para o baile, eu quero dançar, quero beber, quero esquecer da vida, não quero saber nada de coisas divinas, e vai para uma turminha, é o joio. E tem outras que já procuram, se afinam, sintonizam, tudo coisa de pensamento igual ali. Os pombos, né? São os pombos comendo o milho. Aí eu falei porque eu tô com um negocinho aqui na minha mente que não sai, né? Então, eu desenhei esses pombos, vou mandar uma hora para vocês, tá bom? Mas é isso. Eu acho que Jesus é mais ou menos essa associação aí de átomos que se integram, juntam-se a nosso pensamento de muito amor, de muita vontade de ver Jesus também, né? Como dizia o Chico, é muita saudade de Jesus. Então, acho que é isso. Desculpa falar um monte, vai. Vou até contar um negócio. Eu e a Cláudia fomos lá no nosso cantinho, né? A gente chega mais cedo, eu tenho ficado um pouco lá com o Genivaldo também, tudo. E chegaram duas menininhas, sabe? E elas foram na Lívia, assim, como se a Lívia tivesse mel, né? Cara, ali, mas uma energia boa, essas meninas, eu via muita luz nas duas crianças, sabe? Bom, senti, não sei se é da minha cabeça ou não é, mas... Aí fomos para a preleção, né,
Eu fiz a vibração lá para o Genivaldo, ele pediu. Aí depois teve a palestra da Ivone. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi um ambiente tão gostoso, né, Cláudio? Uhum. Nossa, não Leve. sei se vocês perceberam do lado, vocês estavam virtualmente, né? Eu percebi. Mas que paz, gente! Olha, Eu- Antônio, desde domingo, que foi o aniversário da casa, que vocês não foram. Mas você precisa ver como encheu a casa de criança. E foi uma coisa divina. Estava divino, você não tem noção. Então, foi essa espiritualidade das crianças mesmo. Sim. Eles A ver com as crianças. Eles levam muita alegria. Isso é um pouco da Leva. tradição da Umbanda, né? Que não é o caso que nós estamos falando aqui. Mas esses espíritos na forma de criança, porque espírito é espírito, né? Mas tem alguns que ficam na forma de criança e eles são levados para trazer alegria. Então, eles mudam muito o ambiente. E eu senti isso. Eu falei, gente, mas o que é isso? Essas menininhas pareciam duas lanternas. Muita luz. Olha, esses espíritos de criança que estão chegando, você percebe, pelo menos tem mensagem disso. Eu trabalhando na evangelização, no início estava um pouco difícil, mas agora eu sinto, eu estou ganhando tanto com isso, quem está ganhando sou eu, mais do que qualquer um lá. Porque as crianças, elas vão trazendo para você tanta informação, assim, que você sai cada dia lá mais leve, sabe? E esse domingo foi demais. A espiritualidade estava muito presente lá. Muito bom. Muito bom. Eu estou falando demais hoje, hein? Pelo amor de Deus. Esse assunto é um assunto mais pesado, né? Nós precisávamos de um pouquinho de alegria, sair um pouquinho. Foi bom. Bom, porque às vezes fica pesado. Não, Mas fica a caridade pesado, né? é que torna leve a nossa caminhada aqui na Terra, né? Com certeza. Falando de Jesus, caridade. falando desses espíritos que se vestem, às vezes, se vestem da pobreza, né? Para nos dar essas mensagens, né? Tirar a gente do quadro, né? Pois da solidão, da tristeza. É isso aí. Pois é. Para e compadece. Pois é, a gente vai ajudar um mendigo e, de repente, o mendigo tem palavras lindas para te falar, né? Você não sabe quem foi ajudado. Né? Esse aqui é a força do amor, né? Porque o Chico falava assim, né? A caridade engrossa o fio da vida. Isso é Emmanuel que falava para ele, né? Mano, né? Uma vez eu fico questionando, mano, por que eu não desencarnei ainda? Ele falou, meu irmão, o amor, a caridade engrossa o fio da vida. Isso é uma agora que eu entendi. É uma lenda antiga que grega, né, que as pessoas teavam o fio da vida, né? E quando rompia-se, a pessoa vinha desencarnar. Né? Então ele cria essa imagem do fio da vida, né? Que a caridade engrossa, fica difícil de romper. Interessante. A vida é eterna, então. Deixa que respire, ainda mesmo por um momento, só no calor do teu hálito. Que bonita essa mensagem que nós estamos vendo. Sim. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martiriza? A beleza de um minuto nos ensina muitas vezes a provar de alegria e de luz a existência inteira. Esses encontros, né, que nós estávamos descrevendo aqui, o olhar de uma criança, a alegria que uma criança leva e tudo, é um minuto, mas que encheu a alma da gente de alegria, de paz, né? Que você estava comentando também no domingo. A gente leva isso para a semana inteira, né? Quizás para a existência, né? Muito bonito isso. O olhar do pôr do sol, de uma flor, né?
de uma paisagem, são coisas que a gente às vezes esquece, né, de ter esse olhar para a vida. Né? Então, esse momento que você se abre para uma pessoa, que você não se faz indiferente, né? Você tem uma palavra amorosa, você tem um olhar amoroso, quanta diferença isso faz, né? Diga a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara, e aflita perguntou: Deus de bondade, que farei sozinha nesse abismo estarrecedor? Olha a imagem bonita que ela criou, né? A gota de chuva cair no oceano em tormenta. Você já viu o filme de Oceano em Tormenta? Já viram, né? É onda de 10 metros, 12 metros, aquela escuridão, raio para todo lado, né? Imagina a gotinha de chuva, né? Que pensa como essa aí, né? Que farei sozinha nesse abismo, né? Nessa escuridão. O pai não lhe respondeu, mas tempo depois a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Então, na medida que a gente vem para esse mundo aqui, que é um abismo, né? Que é um mundo de... Quando a gente reencarna ainda nesse mundo de provas e expiações, a gente está diante de muitas provações e expiações, né, gente? Mas a gente se consegue manter firme no amor, na caridade. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta com luz, com uma pérola. Que é adorar a coroa de um rei, né? Que é adorar a nossa vida, né? Fazer da nossa vida um significado, adquirir luz, né? Muito bonita essa imagem. Quem quiser comentar também, dar mais beleza no comentário, fica à vontade. Achei muito bonito. Sabe? Os outros. Dá também algo de ti aos que bracejam no turvelino do sofrimento, e mesmo que possa ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá cristalina e luminescente na direção dos céus para enfrentar a glória de Deus. Quando a pessoa está sofrendo muito, gente, a gente vê muito isso no hospital, né? A família, muitas vezes, vendo aquele ente querido ali vivendo os últimos momentos, né? Eu e a Cláudia tivemos a oportunidade que nós tivemos no hospital aí, em Paulínia, no Hospital Municipal, do nosso lado, um pai já ali, os médicos falando, né? Infelizmente eles falam as coisas, a gente acaba escutando. Ele estava nos seus últimos dias, horas, né? E a gente viu uma filha, veio vários parentes tomar conta dele, mas nós tivemos a oportunidade de ver uma filha, mas com carinho, com uma paciência. E foi interessante que eu estava com a Cláudia lá, né? E aí levantei, passei, fiz uma oração, olhei para ele e ele sorriu para mim, né? E a filha depois veio falar, ele reagiu a você. Né? Eu achei isso interessante, né? Interessante, ele reagiu mesmo. Mas o carinho da filha era algo assim que me marcou, sabe? A gente viu vários parentes lá, durante o período que nós ficamos lá. A gente ouvia, a gente não via, né? A gente ouvia. Então, você fala... Mas essa filha realmente estava lá com ele. Não estava lá por estar, estava lá com ele. Então, é muito diferente. Dentro do ambiente do hospital, né? Dentro do ambiente do hospital, a gente vê coisas assim impressionantes. Que escola, né, Nilson? Eu fiquei lá 3 dias, né? Imagina você que passou uma vida lá. É uma escola. Eu passei um período também, eu passei uns 6 meses ainda jovem no hospital. Aprendi muito também. Aprende muito. Foi na adolescência, então me ajudou a não ser um adolescente. Me ajudou bastante. Me ajudou muito mesmo. 15 anos, né? Foi com 15. Passei 6 meses lá na Santa Casa de Misericórdia. Aí, fez um estágio, então.
Eles falam que vamos ver se você toma jeito, rapaz. Me ajudou muito. Lembro até hoje, muita coisa linda lá que aconteceu. Coisa linda. Mas é bacana. Então, sempre aprendendo, né? Se a gente tiver com olhos de ver, sempre aprende um pouquinho. Mas é isso, gente. Um sorriso, um bom dia dito com o coração, um olhar de amor, faz diferença, viu, gente? É uma gota, é um pingo d'água no meio dessa tormenta que nós estamos vivendo, né? Mas é um pingo d'água de amor, né? É isso que é muito bonito. Eu achei bonito esse É um texto. elétron. É um É a átomo, Nenê. né, Antônio? É do átomo ao anjo. É o átomo ao arcanjo. Que nem você fala. É uma gota, é um átomo, um elétron, mas que vai trabalhando, né, em movimento daquela energia boa que a pessoa emite, né? É isso. A gente tem que pensar isso no nosso mundo para melhorar. É isso, viu, Antônio? Não tem outro jeito. É energia, eletromagnética de pensamento, bom. É isso que vai mudar o nosso mundo. Todos pensando juntos. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Ô, Antônio, eu ia perguntar para você uma coisa. A Meimei, ela não tem nada relacionado com Caritas, né? Não, a não ser essa mensagem. Né? Tá. A Nenê Não, foi não. esposa do... É a esposa daquele... Do Ela é Arnaldo. mineira, né? Ela morreu em Belo Horizonte. Ela Isso. casou com... Ele era coronel? Não, ele era um atleta, né? Não acreditava em espírito, não acreditava em vida após a morte, acreditava em nada. Mas Isso. quando a Nenê se encarnou, a Nenê é um filme que eles assistiram, que era sobre uma chinesa, né, que tinha o apelido de Meimei. E ele chamava ela carinhosamente de Meimei. E ele trombou com o Chico Xavier lá na Augusto de Lima, em Belo Horizonte. Você lembra lá aquela a rodoviária, lembra? Você pegava Não, Augusto de Lima, não. É a... o Legado Maciel? Não. A gente saía dali porque a gente viveu em Belo Horizonte muito tempo, viu, gente? Oi. E ele trombou com o Chico Xavier, jogou os papéis do Chico Xavier no chão, e o Chico juntou. E o Chico falou assim: a Neném está aqui. Eu falei: mas, Chico, esse cara é louco. Como é que ele sabe que a pessoa chama Neném? Ele ficou intrigado, né? E era só ele que sabia, né? Era só ele que sabia o nome da Meimei. É muito linda essa história. E o Chico leva ele para uma reunião lá perto da rua que eu morei, Rua Tibiras, no Olegário Maciel. Leva ele para uma reunião no Olegário Maciel. Mas ele tromba com ele na Augusto de Lima mesmo, lá perto do Arruda. Aquela avenida dupla que tinha ali. Não é no centro? Não, é no centro, ali é centro, mas ali na Augusto de Lima, subindo em direção ao rodoviário. Próximo ao Caetete, né? Então a gente viveu ali. E eu fui ser espírita aqui em São Paulo, né? A Meimei é essa alma bonita, né? Ela tem mensagens lindas. Tem aquela que o Alexandre não está aí agora, mas ele gosta de ler para a gente, né? Quando ele faz a vibração, não sei se você está lembrado. Ele tem uma. Da Meimei. A Meimei, ela tem muito a ver com as crianças também, né? Sim, nós estamos falando de criança hoje, né? Não é à toa, né? Eu não sei, não, mas eu acho que a Meimei, ela está ajudando muito ali. Cantinho, não sei, tenho E eles ajudam, viu? Porque a gente cria uma distância muito grande, né? Esses espíritos estão trabalhando. O Paulo Henrique de Figueiredo Paulo Henrique de Figueiredo escreveu um livro agora, eu até deixei para vocês, né? O Espiritismo é obra de Jesus. É o quinto livro dele, né? Que ele está fazendo, é o fechamento, né? Ele pegou as cartas de Kardec, toda a vivência, é um livro fantástico. E está lançando agora. Mas ele fez um comentário muito interessante, que ele fez esse livro também com suporte da espiritualidade. Ele é um médium fantástico, viu, gente? O Paulo Henrique de Figueiredo.
Paulinho. Ele é um médium fantástico. Já vi ele recitando Coracolanino, né? Ele incorporou, ele recebeu, né, uma poesia de Coracolanino. Lindo, ele mediunicamente recitando. Muito não lindo. sabia, não. E ele trabalha há mais de muitos anos, mais de 30 anos, ele trabalha num grupo mediúnico em São Paulo, muito simples, uma casa muito simples. E ele recebe os espíritos orientando essa obra. E ele comentou algo que os espíritos passaram para ele. Está sendo feito um trabalho enorme no mundo espiritual de educação para esse novo mundo que nós vamos viver daqui a pouquinho, né? Eu ia falar Nova Terra. Nova Terra, é uma nova Terra mesmo, né? Não vai ser abrupto, violento, mas à medida que vão reencarnando esses espíritos de luz, que nós já estamos encontrando como um Deus, ainda como criança, né? Como jovem, graças a Deus, a gente tem a chance, às vezes, de sentir a presença dele. Ele comentando que está sendo feito um trabalho muito grande. Aqui na Terra nós estamos nessa bagunça, mas lá a coisa está pegando firme para arrumar a casa. Tá. Foi uma mensagem que eu achei gostosa de ouvir dele. Tá? Eu acompanho toda segunda-feira, às 9 horas, ele faz 40 minutos, né, de aquele pensamento e vida. Ele faz na TV Mundo Maior, né? Faz um encontro, eu gosto muito de ouvir. É na gente, TV? Então, tá bom. Nós estamos a caminho de muita paz, muita luz, viu? Vamos confiar. Vamos dar nossa eu gotinha, tenho isso. nosso pinguinho de amor, né? Sim. Faltam 2 minutinhos. Nilza, aí, ó, você tem a oportunidade de fazer oração de encerramento, na alegria. Que o Zererê, eu vou fazer. Como diz os amigos da Umbanda, o Zererê te inspirem, tragam luz. Ainda mais hoje, que eu tenho que agradecer muito mesmo, porque mais uma criança veio ao mundo, né? Meu netinho. Parabéns, vovó! Leonardo nasceu lindo, perfeito, saudável, graças a Deus, correu tudo bem. E ele parece assim. Em Jundiaí. E um olho bem aberto, bem grande os olhos dele, olhando tudo. Eu falei, gente, as crianças nasciam de olhos fechados, né? Agora os olhos estão prestando atenção. Então, eu vou agradecer esse momento maravilhoso que a gente teve no estudo primeiro, da mediunidade, que a gente está esclarecendo muita coisa. E esse também sobre caridade, que é um assunto muito, muito, muito importante na nossa casa, e que a gente sabe que depende muito dessa caridade para que a gente possa fazer um mundo melhor, né? E vamos levar os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso amigo, irmão de todas as horas, e o coração cheio de gratidão, alegria. Agradecer o nosso amigo que tem disposição até tarde da noite dar um curso, dar um estudo com muito carinho e oferecer, né, ao irmão mais necessitado que porventura estiver na sala 1, no nosso cantinho, possa receber o melhor dos nossos corações aqui, que estão envolvidos nessa live aqui, nesse estudo. Aos fundadores também, é muito agradecimento a todos eles. E, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Pai, teu nome. Venha a nós, teu reino. Seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentações e livra de todo e qualquer mal. Que assim seja. Não está falhando a minha voz, não?
Tá não, a minha tá?